podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no podcast da mineração. E esse é um webinar especial aqui junto com um dos nossos patrocinadores, a Atobin. E estou aqui com o Divino. Divino, muito obrigado pela participação, meu amigo. Opa, bom dia, Johnny. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui de novo conversando com você. Beleza, prazer é todo nosso. E, pessoal, lembrando que, como eu falei, isso é especial, né? Que a Atobin é uma empresa de engenharia que trabalha desde a coleta de pré-requisitos até a entrega do projeto final, utilizando tecnologias de ponta como geoscanner, georradar, drone e muito mais. Acesse o site aí atobin.com, tá? E saiba mais sobre esses nossos patrocinadores e sobre essa empresa. E, Divino, vou deixar que você apresente aí o webinar de hoje, tá? Que vocês vão falar e vou deixar apresentar aqui, vou deixar com você, tá certo? Vou compartilhar a tela. Maravilha, Johnny. Muito obrigado, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre um dos produtos da Ato, que é a construção virtual. A construção virtual é um dos produtos que nós executamos, é um serviço, na verdade, que é oferecido pela Ato, diretamente para os clientes que trabalham, com construção e também para os clientes que necessitam de ter uma linha do tempo ali entre a coleta de requisitos inicial e o acompanhamento da obra, né, no final, na gestão dos seus ativos. Então, a metodologia Virtual Construction, ela foi desenvolvida e registrada de direitos autorais pela ATA, integração de uma série de soluções, inclusive vou apresentar de forma macro, né, as soluções baseadas em cases que nós executamos, e como funciona o encadeamento dessas informações, para que o cliente consiga ter essa visualização, principalmente dos benefícios, né, que você tem na gestão dos ativos. Como funciona esse processo? Né? Nós iniciamos com o gêmeo digital, depois do gêmeo digital geométrico, né, que seria a digitalização e a criação do cenário a partir da área de interesse, nós passamos para a construção virtual, que seria o desenvolvimento em BIM, só que esse desenvolvimento em BIM ele não seria com foco em projeto em si, né, em foco de emissão e documentação. Ele seria uma construção virtual por fase, os elementos sendo evoluídos dentro desse mesmo cenário, para que posteriormente nós passamos para a fase de planejamento e orçamento, que seria a integração das atividades, do custo, com as informações da construção virtual. Isso a nível de associação de custo e tempo com essas geometrias. Após essas etapas finalizadas, nós temos também a linha de manufatura aditiva, que seria a impressão 3D em polímeros de alta resistência, de elementos que podem ser fabricados a partir da construção virtual, isso pré-obra, né, antes da construção, todos os elementos que podem ser já pré-concebidos, e durante a execução da obra, o acompanhamento, né, a aplicação de métricas de acompanhamento para comparação com as informações de construção virtual e planejamento, conforme o avanço da obra. Então, esse daqui é um exemplo, né, que foi realizado no S11D, na mina da Vale, em Canal dos Carajás, mostrando a primeira parte, que seria a criação da digitalização, do escaneamento. Então, o que nós fazemos? Nós mesclamos essas digitalizações de vários inputs diferentes para a geração de um modelo 3D da área de interesse. Depois que nós criamos esse modelo 3D da área de interesse, com o máximo de informações possíveis, por exemplo, se o cliente necessita das informações do subsolo, nós aplicamos também GPR 3D, mesclando tudo em um único elemento, para que o arquivo de base para esse desenvolvimento da construção virtual seja enriquecido de informações suficientes para a tomada de decisão do cliente. Então, após essa criação desse modelo
existente, nós passamos para modelagem conceitual, modelagem de massa, mesmo, bem simples, associando as informações de custo, a volumetria ou a área dos ativos que estão sendo modelados, né? E aí o que acontece? Você já começa esse desenvolvimento, você já começa a construção virtual comparando as informações do que você vai executar, você vai implantar, o que você vai reformar ou repotenciar em relação ao seu ambiente existente. Nesse caso aí, nós deixamos o escaneamento, né, projetado no arquivo de base, em nuvem, junto com o cliente para visualização. Então, a partir do momento que você associa esse custo por metro quadrado ou por metro cúbico às massas, é mais fácil você estimar um budget geral da obra ou comparar com o budget que foi estimado para essa implantação. Finalizada essa etapa de modelo básico, de modelo conceitual, desculpa, nós passamos para o modelo básico, que seria a categorização dessas informações. Então, aquele caixote, agora ele passa a ter parede, cobertura, piso, janela, porta, e essas informações que você tinha um custo geral, por exemplo, você tinha um valor geral de um ativo, que era a massa do ativo, era o caixote. Agora você tem essa informação categorizada. Então, esse caixote que tinha um valor global, agora ele tem um valor separado. Você tem o global, aí você tem dividido lá X% a cobertura, X% paredes, X% piso, e essas informações são distribuídas nessa fase de modelo básico para que você possa categorizar e até enxergar dentro dos designs que você vai propor quais seriam os mais eficientes em relação a custo e também a execução. Na fase de modelo básico, na transição para os modelos detalhados, nós fazemos as simulações, né? Qual o objetivo das simulações? O objetivo das simulações e das imersões é justamente enriquecer a tomada de decisão do cliente. Quanto mais imersivo, quanto mais informações o cliente tem em relação ao ativo, antes de tomar uma decisão, melhor, porque quando você evolui para o modelo detalhado, você passa a ter uma quantidade de informações muito grande. Então, se você tem que fazer revisão em um modelo que tem muitas informações, você começa a criar uma bola de neve de informações. Isso dificulta a gestão do modelo, né? Então, para que o cliente possa ter uma tomada de decisão segura, né, para a próxima etapa, nós realizamos essas simulações e as imersões dentro essa daqui foi realizada no Porto, no terminal Ponta da Madeira. Então, essas imersões e simulações, elas vêm para enriquecer essa tomada de decisão, justamente para você antecipar os possíveis problemas, às vezes até cancelar uma obra, se for necessário. Você percebe que o custo-benefício não vai ser interessante e acaba desistindo. Aqui nós temos a simulação do edifício 43. Então, todas as simulações ficam em nuvem para o cliente pode entrar escolher o ativo que ele quer, dar play e rodar pelo ativo, né? Ele pode, inclusive, emergir pela realidade virtual. Nós temos também as simulações físicas, como as simulações de movimentação de carga, que nós temos o acompanhamento de obras do canteiro 5, mostrando duas etapas diferentes, onde nós marcamos um ponto, que foi o ponto para movimentação de carga, e, posteriormente, nós temos no modelo 3D dos mapeamentos do avanço da obra, a possibilidade de fazer simulações de equipamentos. Por exemplo, aqui nós temos um guindaste, podemos escolher outros equipamentos e dar play, né, para o cliente poder simular, e fazer sobre a digitalização, sobre a modelagem, né, da área existente naquele momento, a simulação da operação desses equipamentos. E aí você consegue ter uma ideia em relação às interferências, né? Que seria o que o pessoal chama muito de gamificação, né? Então, a aplicação dessas soluções de games com propriedades físicas para que você consiga simular o máximo possível as condições que você teria no local.
E adiante, nós temos aqui isso aqui é de um que nós estamos desenvolvendo agora, Porto, onde nós vamos aplicar a simulação de vento. Aqui, como você pode ver, nós conseguimos aplicar gravidade, aplicar força sobre os elementos para gerar deformação, aplicar vento, tudo isso para que você consiga chegar o mais próximo possível das condições da operação. Isso ainda em fase de modelo básico. Então, você pode ver que eu vou mudando a direção do vento ali e a velocidade, e a fumaça do escapamento vai seguindo. Qual seria o propósito disso? Quando você tem operações complexas, como operações portuárias, por exemplo, você consegue aplicar os elementos, aplicar as configurações de material, de resistência dos elementos, de massa, e também aplicar as condições, que seriam vento, gravidade, para que você consiga simular essas interações de forma dinâmica e ter previsão de possíveis sinistros, principalmente nessas condições sensíveis, quando você tem projetos muito complexos aí para execução. Finalizado a fase de modelo básico, nós passamos para a fase de modelo detalhado. Então, aquele mesmo elemento que era um caixote antes, depois você passou a ter o modelo básico, cobertura, parede, piso. Agora você tem esse mesmo modelo, só que evoluído até o nível de parafuso, cada bloco, o corte de bloco, corte nas telhas, mata junta, calha, SPDA, todas essas informações inseridas no modelo detalhado. Então, na emissão dos projetos, dos formatos, a partir da construção virtual de cada fase, nós temos o máximo de informações possíveis associadas ali, para que você possa evitar a utilização de indicadores. Se você puder trabalhar com uma informação confiável, é bem melhor. Esse aqui é o acesso em nuvem, acesso do cliente em nuvem, onde o cliente consegue acessar os modelos em todas as fases, extrair as informações que eles precisam. O acesso é diretamente pelo navegador, você tem uma interação dinâmica. Se o cliente tiver algum problema, meu notebook foi roubado, pode pegar outro notebook, fazer login e continuar de onde ele parou. Aqui nós temos a gestão de comunicação do projeto, né? Então, todo comentário que é feito no projeto, toda marcação que é feita nos modelos, né, da construção virtual, seja no modelo conceitual, básico ou detalhado, fica registrado em nuvem, então você tem um histórico dessas verificações. E, além disso, você consegue, dentro dessa categorização, você consegue saber quem comentou o que, quando e onde. E esse histórico enriquece a tomada de decisão para as etapas posteriores do projeto. Você pode ver aqui, nós temos um comentário sobre um parafuso autobrocante. Todos os parafusos que foram previstos na cobertura, nos fechamentos laterais, lanterninho, estão no modelo. Então, o modelo detalhado, ele precisa ficar o mais próximo possível do que vai ser a execução da obra, para que você consiga trazer as equipes de campo para essa imersão também. A construção virtual, ela precisa da interação das equipes de campo, porque o objetivo de um projeto é a construção. O objetivo de um projeto não é apenas fazer desenhos bonitos ou fazer um 3D bonito para boas apresentações, mas justamente era resultado da obra. Quanto mais resultados em redução de tempo e custo na obra você conseguir gerar para o cliente, melhor. Por isso que nós decidimos enriquecer os modelos, associando com o planejamento, para que a equipe de planejamento consiga extrair as informações e verificar as informações também, junto com a equipe de campo, tendo uma previsão do que vai ser utilizado. Né? Se você consegue separar só o material que você vai utilizar, categorizar por cada equipe. Você passa a equipe para a atividade, passa o material que eles vão utilizar, e assim você economiza muito tempo
e custo. Isso daqui é no acesso do cliente, o cliente visualizando as informações, isolando alguns dados que ele precisa. Isso daqui seria, na parte de manufatura aditiva, nós estamos fazendo impressão em polímeros de alta resistência e nós podemos fornecer para o cliente um hub de impressão em campo, onde a impressão dos elementos que podem ser fabricados em campo, por exemplo, alguns suportes, elementos que você não precisa que sejam realizados em aço, podem ser extraídos diretamente do modelo, podem ser impressos para que você tenha eles disponíveis antes da construção. Isso daqui seria a interface de orçamento e planejamento. As equipes de planejamento e orçamento vão associar essas informações de desenvolvimento geométrico da construção virtual com a programação de atividades, com o cronograma do que vai ser executado. Em cada linha dessa de cronograma, o planejador ele consegue abrir informações, onde ele vai inserir as informações de custo e as informações de tempo previstas para cada elemento do modelo. Aqui nós temos o dashboard, que seria o acesso do gestor, onde ele tem o início e o fim da obra, o progresso, por meio do sensoriamento. Hoje nós temos dentro da construção virtual, no acompanhamento de obras, a parte de sensoriamento de ativos e pessoas, então você consegue saber quantos ativos e pessoas você tem no local agora e quantos passaram no local hoje, o risco geral do projeto, quantidade de HH consumida até o momento, o progresso da atividade, o atraso climático, quantidade de dias de atraso por motivos climáticos e o custo até o momento, quanto você atingiu de custo do projeto até esse momento ou se você já finalizou o projeto. Aqui em riscos do projeto, ele fica listado as atividades que têm previsão de sofrer atraso, seja porque outras atividades atrasaram, o progresso que elas se encontram, seja pelo clima, o impacto previsto nos custos, o impacto previsto no tempo, e se há possibilidade de mitigação desse problema previsto, né? Se há, e também se existe algum plano inserido no sistema para isso. Embaixo nós temos os milestones, que são os marcos do projeto que serão atingidos. Tudo isso em nuvem. Então, no acesso, aqui nós conseguimos integrar os tomadores de decisão, equipes de campo, engenharia, os projetistas, nós conseguimos inserir dentro da mesma base, equipe de engenharia, e as equipes de planejamento e orçamento. Todo mundo dentro da mesma base para conseguir conciliar essas informações. Então, você vai economizar tempo, né, nesse trânsito de dados entre as equipes. Na fase de acompanhamento de obras, né, que seria após esse orçamento e planejamento desenvolvido na interface, iniciou a obra. Então, o próprio sistema vai cobrando esses avanços, né, das equipes, e esses avanços são alimentados com os mapeamentos, tanto com o histórico de levantamentos, com scanner de solo, com drones, mapeamento aéreo com drones, quanto com a alimentação diretamente no sistema pelos sensores, ou caso o cliente não deseje a utilização do sensoriamento, alimentação manual das equipes de planejamento no sistema. Esse daqui é um caso que aconteceu aqui, nós atendemos uma mineradora local, na fase de implantação, nós fizemos o desenvolvimento da engenharia, dos projetos civis, e também o acompanhamento da obra, da parte civil. E aqui aconteceu um caso interessante, tinha um platô bem comprido, né? Então, visualmente, você não conseguia perceber essa diferença na locação. Após a escavação da base e o mapeamento, nós sobrepomos no sistema de mapeamento e identificamos que a base P55 havia sido escavada no ponto errado, 2,15 metros fora do ponto que deveria ter sido locado. Isso já foi corrigido no exato momento, né? Então a equipe cobriu o buraco, cobriu a escavação e fez uma nova escavação no ponto correto.
E aqui é mostrando a atualização dos modelos em relação ao avanço de obra. Esse aqui é o edifício 32, que foi realizado no canteiro 5, e aqui o modelo 3D do edifício 32. Então, aqui nós utilizamos a solução Algin para realidade aumentada, sobrepondo o modelo dos andaimes com o moinho real. Então, nós passamos todas essas etapas da construção virtual para a montagem dos andaimes do moinho, e também utilizamos uma série de soluções em campo, porque, como eu disse lá no início, o objetivo do processo todo é trazer economia de tempo e custo e rastreabilidade para o cliente, para os tomadores de decisão. Então, Johnny, meu amigo, tentei simplificar para não ficar uma apresentação muito longa, né, para não ficar um webinar muito prolongado. E aqui tem um pouco sobre a Ato, né, sobre os serviços que a Ato oferece. Certo. Todos os serviços executados, desde a primeira etapa até a última etapa, são realizados em nuvem. Nós desenvolvemos e aplicamos tecnologia também, tem uma série de soluções que são desenvolvidas pela Ato, por exemplo, na parte de simulações. Nós estamos desenvolvendo também uma série de aplicações para essas automatizações, né, dentro das operações em campo e também das operações em fase de projeto, na fase de planejamento, integração entre soluções existentes de mercado, mão de obra especializada. A Ato conta hoje com uma equipe completa de engenharia multidisciplinar, tanto com equipe especializada nas capturas em campo, quanto com as equipes especializadas em desenvolvimento, né? Engenharia multidisciplinar, para essa relação direta com o cliente. Então, Johnny, deixa eu só voltar aqui Tentei não prolongar muito, né, para não ficar Fica tranquilo. Apresentação muito longa. Fiquei aqui só aprendendo cada vez mais aqui sobre esse assunto, né? E o que chamou a atenção, eu tenho certeza que está chamando a atenção de quem está assistindo, primeiro, como você falou muito bem, né? Não está fazendo só para ter um modelo 3D, um modelo bonitinho. O objetivo é o principal, economizar dinheiro. Simples. Sim. E direto, né? Como você falou, economizou aí 60 horas, com certeza economizou também a quantidade de insumo que precisaria comprar, né? Teria alguma coisa que você pudesse trazer dessa redução de insumos aqui para a gente? Sim, nós temos vários casos executados onde o cliente conseguiu antecipar a quantidade de utilização de material. E nós tivemos casos em que a diferença foi de 70%. Que o que foi enviado para o cliente, a princípio, era uma quantidade, a equipe do cliente estimou outra quantidade por meio de indicadores, e com o modelo detalhado, junto com a equipe do cliente, né, deixando até um ponto que eu queria comentar, é que é um trabalho colaborativo. Então, nós sempre trabalhamos de forma integrada com a equipe do cliente, né, sem deixar de fora a experiência que a equipe do cliente a experiência que a equipe do cliente já tem nas execuções, nos projetos, no planejamento. Então, essa integração, essa colaboração é necessária, né? Então, assim, nós tivemos vários casos, em todos os casos que nós executamos, na verdade, nós tivemos economia de tempo e custo com o cliente. Aqueles em que não houve essa economia direta foram os casos em que nós já entramos durante a obra, com a obra acontecendo. Então, o que aconteceu foi justamente a parte de previsão. Já fomos prevendo o que viria a acontecer posteriormente, junto com a equipe do cliente, e isso ajudou a antecipar as tomadas de decisão. Como eu falei para você, né, o foco, o objetivo é reduzir tempo e custo, é o cliente poder, quando o nosso cliente é uma empreiteira, é ele poder potencializar os lucros, né, ele poder ter um ganho maior no projeto, ele poder terminar essa obra o mais rápido possível e também com a melhor qualidade que ele puder, economizando material, né, utilizando o que for necessário apenas. No caso do cliente, quando o cliente é o solicitante, o dono da obra, né, o dono, quando você tem, no caso, ao invés da empreiteira, você tem como cliente
o cliente final, que seria o dono da obra, o objetivo é o mesmo, é que ele tenha noção de que, olha, esse daqui é o que eu preciso para fazer, né? Os, Exatamente, ficou bem bacana essa questão. E outra que eu achei muito legal também, Divino, é que o ambiente de vocês, ele é segmentado, né? Digamos o seguinte, eu sou da parte técnica, eu fico acompanhando aquela minha parte técnica. O gestor não precisa ser um profundo conhecedor de inteligência artificial, realidade aumentada. Ele vai ter lá o dashboardzinho dele, onde ele vai estar acompanhando o valor que foi investido, o valor que foi gasto, aquelas observações que é muito importante. Olha, esse parafuso aqui só vai ter em tal fornecedor, em tal estado, pode ter um atraso. Ele começa também a tomada de decisões, né? É que você pode falar mais sobre esse dashboard, sobre essa gestão? então, o dashboard, toda a interação da plataforma de gestão, foi desenvolvido justamente visualizando as necessidades de quem está no campo. Porque quem está no campo você não tem muito tempo para analisar informações e pegar esses indicadores, jogar no Power BI, fazer relatório. Quanto mais automatizadas essas informações forem, melhor para o tomador de decisão. Então, caso o cliente precise, tá, mas essas informações que aparecem nesse dashboard, de onde elas surgem, né? É possível rastrear a origem de cada indicador que aparece ali, tanto na parte de engenharia, do planejamento, do acompanhamento de obras, todos estão integrados dentro da mesma base. Então, isso traz para o tomador de decisão o controle das informações. E ele não fica às escuras, né, na hora de tomar uma decisão. Acho que o principal ponto, além da automatização em si, é que, dentro das lições aprendidas, né, que eu falei para você que ocorreram em cada caso, nós percebemos que todos os clientes eles têm uma necessidade muito parecida. Primeiro, informação rápida, facilidade de acesso. Se ele puder só acessar um link e acompanhar na nuvem, é muito melhor do que se ele tiver que instalar um monte de softwares, tiver que abrir arquivo, tiver que abrir modelo. Mas tem que pegar um arquivo no Naves, jogar em outra plataforma. Todas essas etapas, antes dele encontrar a informação que ele precisa, né, isso acaba tornando o processo moroso para o tomador de decisão. Então, visualizando esses problemas que foram ocorrendo mesmo durante o desenvolvimento ao longo dos anos, nós visualizamos essa centralização numa mesma base e também essas necessidades de informações de fácil acesso. Realmente fica a tomada de decisão para a gestão é imprescindível mesmo. E como você falou, né, um negócio que eu achei bastante importante é a questão de segurança da informação, né? Ela fica numa nuvem que toda protegida, trocou de computador, perdeu o computador, não tem problema, tá lá o acesso, né? Ou seja, além de tudo, ainda é bem protegido, né? Tem toda essa toda essa confidencialidade dos dados. Sim, sim. Tem a possibilidade também, em login, de você ter a validação, né, a validação de 2 fatores, né, para o acesso do cliente, servidor personalizado. O cliente preciso, cara, eu quero manter no meu servidor, aqui no meu escritório, as informações. Porque nós podemos fazer essas personalizações, né, para o cliente. Então, assim, o principal objetivo da construção virtual, da Ato, como eu falei para você, antecipar informações para tomada de decisão, Antecipar, exato. trazer economia de tempo e custo. Quanto menos você gasta ali de tempo e de recursos materiais numa obra, melhor, né? Você já pode passar para a próxima obra. E também, assim, para quem é empreiteiro, você potencializa os seus ganhos, e para o cliente final, que é quem precisa, ter necessidade de fazer a obra, você reduz o seu investimento, né? Você planejou um budget X, e agora você pode pegar o que sobrou desse budget que você estimou e investir em outras necessidades, né, dentro do complexo. Exatamente.
Economia. Economia é o principal... É o principal desafio dentro de uma gestão de projetos, né? Divino, novamente, como eu falei, muito obrigado pela sua participação. Vamos ficar no aguardo aí dos próximos webinars, né? Apresentando mais soluções aí da Ato. E tenho certeza que tem muita coisa boa aí para nós aí no futuro. Que mensagem final você gostaria de deixar para nossos ouvintes? Eu gostaria de deixar a mensagem em relação à colaboração. Uma coisa que nós percebemos ao longo do tempo, e principalmente hoje, é que, apesar do advento da tecnologia, o trabalho colaborativo ele tem reduzido muito. Então, o que seria isso? Hoje você já não tem mais fomentado nas pessoas aquele espírito de eu sou parte de algo e quero fazer o meu melhor para que esse resultado seja o resultado para todos nós, né? Uhum. Acaba que hoje você tem uma quantidade muito grande de pessoas visualizando o trabalho individual, né, pretendendo, não, eu sou o exército de um homem só, né? Ao invés de um trabalho em equipe, e isso dificulta, por muitas vezes, o resultado que você procura em um projeto, em uma construção. Eu acho que a principal mensagem que trouxe o ser humano até aqui foi a colaboração. Desde que uma pessoa resolveu cuidar de outra, e duas pessoas resolveram concentrar esforços em um objetivo, o ser humano conseguiu evoluir e chegar onde estamos hoje. Então, a não ser que, de repente, amanheça alguém com os poderes do Superman, todo mundo precisa colaborar, né? Trabalhar de forma Exatamente. para um futuro melhor. Uhum. Perfeito. Pessoal, lembrando que esse é um webinar especial, né? Com as soluções do nosso patrocinador, que é a Atobin, como ele apresentou aí, é uma empresa de engenharia que trabalha desde o início de coleta dos dados até o projeto final. Tá? Acesse o site aí atobin.com e vejam todas essas soluções que eles estão criando. E também a DIMB, tá? A Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral, e a Ígnea Geologia e Consultoria Ambiental, que acesse o site igneabr.com.br. E até a próxima, Divino. Até mais. E lembrem-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Muito obrigado. Forte abraço. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.